Olá e bem-vindos! Você está ouvindo o Que Horror Bruna, o podcast onde o passado encontra sua voz. É maio de 1940. A Alemanha invade a Bélgica e o fronte se aproxima cada vez mais. A rotina de vigílias, marchas e trabalhos forçados dá lugar ao horror dos céus rasgados por aviões inimigos. Henri e seus companheiros já não caminham em treinamento, agora marcham para a guerra. Entre a solidariedade e a miséria, o improvável também acontece. Uma mulher implora a Henri que abata o seu cachorro doente. Um último gesto de humanidade antes da tempestade. E quando os bombardeios tornam o céu um campo de morte, o refúgio momentâneo de Henri vem em forma de álcool, um porre desesperado em meio ao caos. E é assim que se inicia a descida a Rouvres, onde o combate não trará glória, mas apenas destruição. 21 de maio de 1940. Tudo volta ao normal. Retornamos a Surmont. 22 de maio de 1940. É meia-noite. Mais um alerta. Somos acordados e partimos imediatamente para o posto de comando de Chauvillers, onde nos aguardam com ordens. 2 quilômetros de marcha e já estamos lá. Recebemos 3 dias de rações, mas a situação cheira muito mal. Depois seguimos para Plan-et-les-Grands-Essarts, onde devemos passar o dia. É proibido nos afastarmos do acampamento. Ainda assim, dou um pulo até Thibouin, certo de que ali conseguiria comer algo. Aproveito para visitar a Madame Bobila, a da casa do telefone, e a Madame Loachot, com quem almoço antes de voltar para o acampamento. 23 de maio de 1940. Durante a noite, um novo deslocamento. Direção Chamsol. Trata-se de uma etapa de 24 quilômetros apenas, mas uma etapa muito difícil. Por várias vezes somos sobrevoados pela aviação inimiga. Felizmente, é noite e estamos relativamente tranquilos. Não consigo terminar a etapa. Falho no caminho e chego 2 horas depois dos outros. Deito cedo, adormeço e só acordo por volta das 10 horas. Em Chamsol, percebo que me aproximei de Audoncourt, onde agora reside a Mademoiselle M. Decido me fazer convidar, já que essa proposta já havia sido feita expressa por meio da carta que a Madame Loachot me havia entregue. Pego uma bicicleta emprestada e me ponho a caminho. Chego ao meio-dia. Surpreendo agradavelmente a professora e seus pais, que encontro pela 3ª vez. Durante a refeição, conversamos evidentemente sobre os acontecimentos. Depois, à tarde, passeamos pela cidade. À noite, todos querem que eu fique para jantar, mas é impossível aceitar, preciso dormir. E se o regimento tivesse que partir, eu estaria em maus lençóis. Prometo apenas voltar no dia seguinte, se aparecer uma oportunidade. Pego então a bicicleta, munido de um bom lanche preparado pelos pais, e pego o caminho de volta. Chego ao acampamento por volta das 18 horas, completamente exausto. A marcha noturna de 24 quilômetros e depois a pedalada de 60 quilômetros me aniquilaram totalmente. Desnecessário dizer que adormeci facilmente.
24 de maio de 1940. Durante a noite, mais uma vez, um novo deslocamento. No programa, 22 quilômetros para alcançar Aubervilliers. Embora ainda cansado, com a necessidade ainda de dormir, termino corretamente a etapa. Chegado às 5 horas, deito-me e durmo até às 9 horas. Em seguida, procuro, não sem dificuldade, uma bicicleta. Como na véspera, dirijo-me a Audincourt e fico surpreso ao encontrar Mademoiselle M na casa dos seus pais. Normalmente, às sextas-feiras, ela teria aula. À tarde, ela me informa que deseja abandonar o ofício de professora. Bom, mas por qual razão? Isso continua um mistério para mim. No dia seguinte, sábado, o regimento não se desloca. Refaço, portanto, o trajeto com a perspectiva de uma boa refeição. A jornada, como as precedentes, é esplêndida. O pai me propõe para o dia seguinte um passeio de carro, e para isso incita-me a chegar mais cedo. Sob reserva de circunstâncias contrárias, aceito a sua proposta. Mas, na realidade, e não sei bem porquê, eu não tenho mais a intenção de voltar. Entretanto, eu sou mimado, a comida é boa, as pessoas são muito agradáveis, mas esses convites repetidos me parecem curiosos. De todo modo, minha decisão está tomada. Não voltarei mais. Encontrarei bem uma boa desculpa. 26 de maio de 1940. De manhã bem cedo, partimos para Faverolles, ainda uma etapa de 22 quilômetros. Chegamos ao destino por volta das 5 horas. Depois, até as 9 horas, eu durmo. Ao despertar, tenho uma fome de leão e não estamos muito afastados de Audincourt. O estômago me atormenta e me impele a voltar. Mas não, eu resisto. Com essa, encontramos um pequeno restaurante e passamos um domingo agradável. Por outro lado, sinto-me muito mais cansado do que nos dias precedentes. 27 de maio de 1940. Estamos a caminho de Fedelbach, em direção para a Alsácia. É uma marcha de 23 quilômetros. Chegando ao destino, temos a sorte de cruzar com uma camponesa que espontaneamente nos convida para almoçar. Não procuramos nada, não pedimos nada. É uma dádiva e aceitamos. À noite, conseguimos ouvir o canhão pela primeira vez. O barulho é muito distante, mas ele é bem distinto. 28 de maio de 1940. Deixamos Fedelbach às 22 horas e 45, em direção a Oltanga, onde devemos permanecer alguns dias. É uma boa notícia, pois começamos a ficar bem cansados dessas marchas. À meia-noite, os sinos da igreja tocam, precisamente no momento em que colocamos os pés na Alsácia. Em Oltanga, nos encontramos em território evacuado. Mal chegamos e o alerta é dado. Numerosos aviões inimigos são sinalizados. Alguns minutos mais tarde, uma terrível canhonada é desencadeada. Todas as forças de defesa antiaérea da região estão em ação, inclusive a do nosso regimento, que, no entanto, ainda nem estão corretamente instaladas. Estilhaços de explosivos caem perto de nós. Nenhum aparelho aéreo é abatido. Após o alerta, terminamos de instalar o nosso acampamento e os sorrisos começam a voltar. Mas é preciso admitir, escapamos por um triz. No dia 29 de maio, conseguimos terminar a instalação do nosso acampamento. Durante todo o dia, estamos em estado de alerta e a defesa antiaérea está ativa.
Durante toda a nossa estadia, o combate contra aviões é ferrenho. No dia 1º de junho, 2 aparelhos aéreos são abatidos. Não constatei pessoalmente e apenas relato o testemunho de um suboficial. No dia 3 de junho, após uma rajada de tiros da segunda seção, um aparelho aéreo parece seriamente atingido. Tivemos a impressão de que ele tentava aterrissar na Suíça. No dia 6 de junho, é o mais terrível. Por volta das 11 horas, mais de 90 aviões em formação de combate dirigem-se para o centro da França. Nenhuma ordem de tiro nos é dada. Por volta das 14 horas, esses mesmos aviões retornam de sua missão. Aparentemente, faltam 8. Nesse instante, recebemos a ordem de atirar ao primeiro alerta. Todos nós nos dirigimos às nossas posições de artilharia e, imediatamente, todas as armas automáticas entram em ação. Outras armas antiaéreas mais potentes que as nossas também intervêm. Distinguimos os estilhaços dos projéteis da nossa artilharia que explodiam em volta dos aviões, mas nenhum foi atingido. Foi então que, vindo não sei de onde e aproveitando de uma rara calmaria, um caça aliado se lança sozinho sobre o grupo de bombardeiros alemães. Uma rajada de metralhadora ecoa. Um bombardeiro mergulha de bico. Acreditamos que ele foi atingido, mas por uma manobra muito hábil, ele se endireita e mergulha em território suíço. Ele cai em chamas e se choca contra o solo e se despedaça a uns 800 metros do nosso acampamento. Imediatamente, os socorros se organizam. Os aviadores sobreviventes são levados ao posto militar mais próximo. Um deles apresenta um ferimento sério. Pergunto se dói muito. Inimigo, é claro, mas ainda assim somos humanos. Em excelente francês, ele me responde que jamais sofrerá o suficiente pelo seu Führer. Talvez fosse para zombar da morte, mas coragem ele tinha. Falando de forma mais vulgar e direta, ele tinha culhões. No dia 8 de junho, devemos deixar Outanga. Estávamos reunidos quando uma contra-ordem chega. Devemos continuar a nossa estadia em Outanga. Nesse dia, estamos mais ou menos tranquilos. 9 de junho de 1940. Estamos novamente reunidos para a partida e, em vão, esperamos uma contra-ordem, que não chegou. Dessa vez, devemos partir em pleno dia em direção a Sepois, a 23 quilômetros de distância. Faz muito calor. A 2 quilômetros do destino, interrompemos a marcha. Precisamos passar o fim do dia e a noite num bosque, antes de pegar o trem na manhã seguinte. Fui encarregado de dirigir a equipe de embarque. Não estou honrado com isso, mas também não me preocupo. Verei o que fazer na hora. Depois de uma noite ruim a céu aberto, parto à frente como batedor, explorador com uma equipe prevista. Estamos no local às 8 horas. Os vagões da 5ª Companhia chegam primeiro, e é um milagre. Como os vagões estavam à nossa disposição, carregamos nosso material e depois comemos tranquilamente. Um subtenente vindo ao nosso encontro me ordena a ajudar os grupos atrasados. Respondo com firmeza, mas de forma educada, que o trabalho que me foi confiado está concluído e que não tenho ordens a receber a não ser do capitão da minha companhia.
Ele não fica feliz com a minha resposta. O problema é dele. Por prudência e para não ficar na mira de nenhum outro superior, saímos para a cidade em busca de um restaurante, mesmo que fosse recomendado não se afastar da estação de trem. Estávamos decididos a nos dar um bom banquete. Talvez ele fosse o último. Quem sabe? Não conhecíamos o nosso destino, mas tínhamos certeza de que não se tratava de uma viagem de lazer. Nesse sentido, lembro-me bem do meu pai que sempre dizia: enquanto você andar a pé, não será agradável, mas também não é um mau sinal. Mas no dia que você estiver sob rodas, então, quem viver verá. Quem viver verá. Seja como for, nos sentamos diante de um bom prato. Tínhamos ainda 2 horas pela frente. Não era muito, mas era o suficiente. Depois do aperitivo tomado no balcão, um pequeno pernod para mim, nos sentamos à mesa. Serviram uma excelente refeição, generosamente regada a vinho rosé. O café foi pedido, quando um suboficial, tendo sabido não sei por qual meio onde estávamos, aparece e nos informa que somos esperados para que o trem possa partir. Pagamos rapidamente a conta e partimos, não sem antes beber o nosso café batizado com licor e fazer a provisão de cigarros. Ainda assim, apressamos o passo para alcançar a estação. O capitão E nos vê chegar de longe, dá alguns passos ao nosso encontro e descarrega toda sua cólera em mim. Promete me fazer pagar muito caro essa desobediência. O comandante que se aproximou de nós acusa-me de abandono de posto. Felizmente, o coronel não está presente. O que ele teria me dito? Talvez ele até me concedesse uma permissão excepcional? Enfim, somos esperados, é urgente. E, no entanto, o trem só parte mais de meia hora depois que nós chegamos. E agora estamos em marcha. O tempo está bom. Ignoramos o nosso destino. Contudo, me parece que nos aproximamos de Paris. De fato, depois de rodarmos a noite inteira, passamos pela estação de Fontainebleau e chegamos a Villeneuve-Saint-Georges, onde somos atrasados pelo acionamento de um alerta. Temos tempo de olhar uma última vez a capital, Paris, que vamos tentar defender. E em seguida, o comboio recupera um pouco de velocidade até Le Bourget, onde para perto de um outro trem imobilizado e cheio de soldados. Estes soldados nos informam que foram atacados pela aviação inimiga cerca de 1 hora antes. Impedidos de chegar ao destino, recuaram. Nós vamos tentar forçar a passagem. O trem parte lentamente. Rodamos cerca de 30 minutos, quando um grupo de aviões surge e passa ao ataque. As bombas caem em volta do nosso comboio. Imediatamente, os postos de defesa antiaérea instalados no teto dos vagões respondem. Algumas rajadas de metralhadora ecoam e, de repente, tudo volta ao normal. Não lamentamos nenhum ferido. Só lamentamos não ter mais papel de seda para enrolar cigarros. (12 de junho de 1940) Enfim, chegamos a Louvres, em Seine-et-Oise. São 8h30 da manhã. Desembarcamos. Moro não muito longe desse departamento e morro de vontade de passar em casa. São só 43 quilômetros. Eu ficaria lá apenas alguns minutos, o suficiente para abraçar os meus e depois eu voltaria. Mas não, é impossível, é muito arriscado. Onde estaria o meu batalhão quando eu voltasse? Vou tentar telefonar. Embora eu seja encarregado do desembarque, eu escapo. Louvres ainda não foi evacuada, mas os habitantes se preparam. Vou até a tabacaria. A linha telefônica está cortada. O dono do comércio me orienta até o carvoeiro. Eu corro até lá. Exponho a minha situação e ele aceita me deixar usar o telefone. Feliz, eu telefono para a casa do açougueiro que mora perto da minha.
A telefonista me avisa que a espera pode ser longa. Não importa, eu espero. Eu corro até a estação para ter certeza de que o batalhão ainda não partiu. Encontro o comandante e peço autorização para telefonar para minha família. Especifico que moro muito perto daqui e que, se ele me autorizasse uma breve ausência, eu poderia ir ver os meus familiares pessoalmente. Mas não, a situação é muito tensa. Por fim, ele aceita que eu telefone e que eu aguarde que a ligação me seja retornada. Agradeço ao comandante e volto para a casa do carvoeiro. Ainda sem resposta da casa do açougueiro. Tenho medo que a cidade onde estou seja evacuada. Tento de novo a telefonista e peço o número do chaveiro. Ainda sem nenhum contato. 2 horas se passam. Estou desesperado. Tento o farmacêutico. Mais 1 hora se passa, sem resposta. E de repente, o telefone toca. É a minha ligação. Tremendo de emoção, peço à pessoa do outro lado que chame a minha esposa. Ao ouvir a voz da minha querida esposa, eu não consigo conter as lágrimas. Tento disfarçar os soluços de choro, certamente sem sucesso. Do outro lado da linha, senti bem que minha querida mal podia acreditar no que ouvia. Depois de algumas palavras ternas trocadas, infelizmente já precisamos nos despedir. Eu não consigo desligar. Só depois de um último beijo de despedida e inúmeros tchauz consigo fazê-lo. Agradeci ao carvoeiro e parti, com lágrimas nos olhos. Ao meio-dia, o sino da igreja toca. Com alguns camaradas, vamos até a tabacaria. Consumimos cervejas e sanduíches. Não tínhamos outra escolha e, desde Sepoá, não tínhamos nada sólido no estômago. E assim, chegamos ao fim deste capítulo. Henri, exausto das marchas, com fome, com medo, e encontra por um instante a voz da esposa. E logo ele precisa desligar. Um último beijo pela linha fria do telefone, um adeus sufocado em lágrimas. Ele volta à estrada com os companheiros, mas já não é mais o mesmo. O corpo continua marchando, mas o coração permanece em Louvres, preso àquela voz distante. Na guerra, mais cruel que as bombas e mais implacável que a fome é a ausência, a espera infinita, o tormento de não saber se aqueles que amamos ainda estão vivos. E é justamente essa angústia, essa sede de notícias que ecoa no récito que ouviremos agora. Sede de notícias. As semanas se arrastam e em vão a espera aumenta, pela bendita carta que aos tormentos põe fim. A ansiedade sufoca. Onde estão os entes queridos? Os combates de junho os pouparam do destino sombrio? Talvez um destino sombrio tenha cortado suas vidas, um fio rompido por um projétil inimigo. Talvez, gelados de pavor, expulsos pelo horror, tenham fugido do lar e levado a vida errante. Não sofrem eles, em algum lugar distante, a fome implacável, a angústia dos dias sem pão, a morte lenta e cruel dos longos dias de dor? Quando enfim, da longínqua e querida França, teremos dos nossos o recado tão sonhado que liberte o espírito deste peso sufocante. Monsieur Juge, 26 de julho de 1940. O texto original foi adaptado livremente para o português,
respeitando o espírito e a emoção desse récito. E nos ecos do passado, a memória encontra sua voz. Até a semana que vem.